Nantes, doente dele. vocês lembram do Maníaco de Goiânia? Não sei quem é o Maníaco de Goiânia. O Maníaco de Goiânia, para mim, na minha pesquisa, é o maior matador de mulheres do Brasil. Maior matador, 2015. Um rapaz de 28 para 30 anos, muito bem apessoado. Trabalhava como vigilante armado em Goiânia. Vigilante armado. Tinha uma moto. A pessoa para quem tu pediria ajuda, né? Não. O cara para quem todo mundo pede ajuda. Em dado momento, num determinado dia, esse rapaz pega a moto dele à noite e veio dentro dele uma vontade de matar. Mas não é matar qualquer pessoa. Porque o serial killer, ele não mata qualquer pessoa. Ele tem um foco. E ele queria matar mulheres magras e jovens. Jovens que eu digo 18, 19, 20, 21, 22. Então ele começou a andar com a moto dele armado no centro de Goiânia, quando ele viu, logo bem cedo, uma menina esperando para pegar um ônibus. Esperando sozinha. Ele se aproximou com um capacete, com roupa até aqui para não ser identificado, tira a arma sem falar absolutamente nada, deu 2 tiros, a menina caiu, ele voltou para casa e foi dormir. Que viagem da porra, mano. Igor, ele fez isso 55 vezes. Sem nenhum interesse de roubar, sem nenhum interesse sexual, nada. 55 vezes. E a polícia, na época, não conseguia colocar esse cara em cana. Um dia, ele comete um erro, ele foi identificado e preso. E o mais curioso, quando essas pessoas são presas, e você vai entrevistar, e quando vem a imprensa, eles falam como se estivesse comendo um PF. Caralho, meu irmão. Ô, Jorge, esse cara aí, é difícil pra polícia pegar esse cara porque não tem muita ligação entre... A ligação entre as vítimas sei lá, elas se parecem fisicamente, ou tem características físicas. Às vezes não se parece, só tem algumas características, porque esses caras, eles são malucos, né? Sim. Igor, na minha época, do Sargento Nantes, nós somos policial raiz que trabalhava sem internet, sem câmera, não tinha nada. Eu fazia boletim de papel. Na máquina de escrever. A gente não tinha, a gente não tinha um computador para fazer pesquisa. Hoje é tudo interligado, tem smart. Na nossa época, imagina, não tinha informação, não tinha câmera de segurança. E aí eu quero trazer um outro maníaco que eu quero relembrar, que foi o maníaco do Parque Trianon aqui da Avenida Paulista. O Parque Trianon, o primeiro homem que foi fazer programa no Parque Trianon e inaugurou os programas da Avenida Paulista no Parque Trianon, que tem até hoje, passa com o carro hoje no Parque Trianon, tem homem fazendo programa. Mas quem que começou com isso? Foi um jovem que sai do interior de São Paulo e vem morar em São Paulo, homossexual. E ele, verificando os jardins que tinha muita riqueza, ele foi passear no parque à noite. Conhece ali a região, Nantes? Conheço não. Não sei nem onde que é. Foi passear ali. Conhece? Não. Não? Sou aqui da Vila Prudente. Da Vila Prudente. Do Rio, né? Sou do Rio. Nem saí de casa. Vim pra cá, nem saí de casa. Deixa eu ver teu VPI, então. Rapidinho. Mas continua. Mas, Igor, ele tá ali andando no parque. O que aconteceu? Para um carro bonito. Com um cara solteiro, meia idade. E faz o quê? Ele faz o quê? A pessoa pergunta, pô, você não quer fazer um programa? Foi do nada. Ele aceita, o cara levou para casa dele, ele faturou um dinheiro e voltou para casa dele. Ele falou, pô, eu posso levantar um dinheiro aqui. E ele começou a fazer isso, só que num determinado dia, ele teve vontade de matar esse cliente. Então eles começaram a beber, mas ele bebia menos e o cliente bebia mais na casa dele. Ele amarrou o cliente na cama, ele fazia isso com todos. Matava a facada, depois tomava um banho, fazia um jantar, roubava o cliente e ia embora. Então a polícia começa a verificar pontos de pessoas mortas em casa. Esse cara, Jorge, ele era um jovem adulto? Ele tinha quantos anos? Ele tinha 23, 24 anos. Entendi. Caraca. E esse cara, depois de uma série de mortes, aí um delegado fala, pera um pouquinho do DHPP, nós temos um serial killer. Mas a pergunta é, como encontrar numa época que não tinha câmera, não tinha nada? Tecnologia zero. E a vítima estava morta. De comunicação.
A única coisa que o delegado fez foi procurar a imprensa e colocar, olha, o maníaco do Parque Trianon. Por sorte da polícia, olha que história fantástica. Um jovem estudante da USP sabia que lá tinha virado um pontinho de programa. Foi para lá. Foi para lá e fez um programa com o maníaco do Parque Trianon. Eles trocaram na época telefone, mas era telefone fixo. Uhum. Como ele não voltou lá, o cara passou a ligar para ele e ameaçar. Pô, você não vai vir aqui, eu preciso de dinheiro. E começou a ameaçar, de uma maneira agressiva. Ele falou, porra, não vou nem atender mais esse telefone. Quando ele vê no jornal que tinha um maníaco, ele falou, é esse filho da mãe. Ele vai, procura o delegado. Por que ele foi? Porque ele era, naquela oportunidade, um homossexual que a família sabia. Então ele não teve medo. E ele quis prestar um apoio para a sociedade, porque ele viu os crimes. Ele foi lá e falou pro doutor, olha, esse cara aqui que vocês estão procurando, eu acho que é o cara que eu fiz programa. E aí o delegado falou, pelo amor de Deus, vamos armar uma casa para esse cara. E aí eles combinaram, ó, você vai ligar numa boa, você marca um encontro no Parque Trianon, vou colocar os policiais ali à paisana, e ele foi, e o maníaco do Parque Trianon foi preso. Você sabia que a parada gay é na Avenida Paulista por causa disso? A primeira manifestação em favor do público homossexual foi por causa do maníaco do Parque Trianon. Olha que loucura. Aí ele é preso, eu consegui na cena do crime declarações que ele deu para o delegado, contando o prazer que ele tinha em matar. Prazer em matar, é o que o Nantes falou. É prazer em matar, não precisa de mais nada, é prazer. E aí, depois de 2 anos e meio, ele foi encontrado morto na cela. Aí eu fui investigar. Falei, mataram esse cara. Aí eu fui, não mataram. Ele, na época, vírus HIV. Entendi. Lembra, era uma época nebulosa, ninguém muito sabia. Então, alguma doença, morreu. Esse é um dos maníacos famosos, que é o maníaco do Parque Trianon, que inaugurou a prostituição naquela área. Cara, então, mas na história do Brasil, se a gente for colocar em perspectiva, a gente está ficando tendo menos crimes assim, violentíssimos, a ponto de chocar todo mundo? Ou... Não. Nós somos, no ranking de 196 países do mundo, tem um ranking de todo o processo de estatística de violência. Tá. Então, de 196 países, o Brasil é o 11º país mais violento do mundo. Aí tem um outro ranking. Nós temos no mundo 2.500.000 cidades, no mundo inteiro. Aí a ONU faz o seguinte, ela pega as 50 cidades mais violentas. Então, as 50 cidades mais violentas, de 2.500.000 cidades, nós temos 17 cidades. Aí, para você ter uma noção, o Brasil tem 2,4% da população de todo mundo. Nós temos 14% de homicídio de todo mundo. Celular. 1/4 dos celulares roubados no mundo é no Brasil. 1/4. Então, o nível de violência no Brasil, para mim, é o grande problema do Brasil. Sim. Hoje, o maior problema, para mim, é violência urbana. Então, comparado com os outros, esses números que continuam. E hoje, até aproveitando, né, nós estamos praticamente no mês das mulheres, né? Vamos comemorar agora aí o dia... Está próximo aí o dia 8, Dia Internacional da Mulher. E recentemente o tanto de casos de feminicídio que a gente tem acompanhado e visto, e de maneira cruel, né, meu? O cara arrastar no carro a mulher. O cara... A gente viu esse agora desse estupro coletivo que assim, não chegou a matar a menina, mas Sim, lá no Rio... Mas né? Cara, a crueldade que tem se tornado os crimes, você fala assim, pô, mano, o ser humano ele tá perdendo a empatia, ele tá perdendo o respeito pela vida, mas de uma maneira assim, não é só matar, as pessoas estão tripudiando em cima da morte, a maneira que tá executando a morte, né, cara? Veja, em vez de... As mulheres receberão flores nesse final nesse dia 8 agora, mas muitas vão receber flores no túmulo, né, cara? E tem acontecido... E assim, talvez
até o doutor sabe explicar melhor. Eu não sei o que tem acontecido com o ser humano de fazer uma análise como se as pessoas que elas se relacionam se tornam propriedades e não pode... E assim, eu faço o que eu quero. Tá acontecendo, Eu né, faço cara? o que eu quero. Se não ficar comigo, eu vou destruir você, vou destruir sua vida. Então... Não sei se tem uma explicação até científica para isso, do que está acontecendo, cara. Crime passional é também uma boa parcela dos crimes que você tinha que lidar quando você estava lá de delegado? Sim. Quando a gente fala em crime passional, a gente tem que falar nos crimes menores, mas que são terríveis. Deixa eu fazer uma correção aqui. O crime passional, o feminicídio, ele não é necessariamente um crime passional, é? Não, mas... Vamos pôr assim como o feminicídio, eu vou matar você só porque você é uma mulher. Exatamente. Não gosto de mulher por alguma razão. Essa é a tipificação. Não, você colocou uma coisa muito importante, porque nós tivemos no Brasil muitas décadas onde os homens que matavam mulheres eram absolvidos. Por quê? Porque eles alegavam que tinham agido em legítima defesa da honra. Uhum. Havia uma passionalidade e isso absolvia. E absolvia, cara. Né? O diferencial que mudou essa questão que acabou de matar por violenta emoção, porque antigamente você, se comprovasse uma violenta emoção, era uma justificativa para ser absolvido. Terminou quando? Quando Doc Street matou Ângela Diniz. Ali. Porque o Doc Street, que era um cara muito bem apessoado, a Ângela Diniz, uma das mulheres mais lindas do mundo, e numa briga que eles tiveram em Angra, ele dá os tiros nela, pega o carro e foge. E quando ele foi, na época, o machismo muito evidente, no primeiro julgamento, tinha um batalhão de mulheres pedindo a absolvição dele. A absolvição. E ele foi absolvido. Poxa, não tem a mulher mandando carta aí pro maníaco do parque? Pois é, aí, meu irmão. Né? E ele foi absolvido. Aí, no segundo julgamento, houve um movimento feminista. E aí ele foi condenado, e aí foi mudada a legislação, os políticos mudaram, dizendo, agora acabou legítima defesa da honra, acabou violenta emoção. Eu estava conversando com o Nantes, que é amigo antigo, quando a gente vê, a conversa vai embora. Mas eu falei com ele, e o Nantes tinha comentado comigo, essas pessoas são psicopatas. Algumas são. Mas o grande problema é que tem gente que não está preparado para ter relacionamento. Emocionalmente, a pessoa não tem preparo nenhum para se relacionar com alguém. Ela está tão mal sozinha, ela não está com boa autoestima, ela está deprimida, e ela procura alguém para sanar essa insatisfação. E aí ela começa a ver aquela pessoa como uma pessoa que tirou ela daquele buraco. E começa a ver que aquela pessoa importante é posse dele. E quando essa pessoa quer ir embora, ela fala, não, você não pode ir embora, você me completa. E a pessoa acaba matando. Nós tivemos recentemente o caso de Itumbiara. Sim. Caso de Itumbiara. Qual que é isso? Aonde o cara colocou, a mulher viajou para São Paulo, ele coloca um detetive, filmou ela com outro, ele manda as imagens, matou os 2 filhos e se matou. Ah, tô ligado nesse daí, foi isso. Caso gravíssimo. Eu vi que o cara tinha matado todo mundo. Sim, Caso gravíssimo. matou os filhos, Matou e os as crianças, filhos, coisa mais mano. linda, cara. E aí você vê e o pior, doutor, que aí eu vejo talvez até que pode contribuir com isso hoje, cara. Você vê o massacre na rede social em cima da mulher? Sim, cara. Em cima da mulher? Sim. Se ela fez certo ou errado, meu irmão, é uma questão matrimonial. É. Mas você vê filhos pessoas não tem nada a ver. na internet apoiando a atitude do cara. Calma aí, porra. Pera, meu irmão, ele matou 2 crianças. As pessoas esquecem aí e tá apontando o dedo pra mina. Ah, ela tava com a mesma roupa que ela tava com o cara, ela tava no velório dos filhos. Peraí, meu irmão, esse era o tipo de comentário que você via. Ou quando não tinha outros piores, as pessoas falando assim, tem que fazer isso mesmo pra ela aprender, pra ela sofrer. Então, ou seja, se a intenção do indivíduo que matou os filhos era fazer a mulher sofrer, ele acabou, pós-morte, recebendo um apoio do Como público pode? que está apoiando. Ele recebeu um apoio e está contribuindo para o sofrimento dessa mulher. Então, assim, que cometeu um erro, em tese, conjugal, um erro matrimonial. Ela cometeu. Tá entendendo? Imagina. E aí, Todo mundo que for corno vai lá e mata os filhos. pois é. Ou E mata essa- a mulher. Ou mata a mulher. mulher, quer dizer... Ou tem que a mulher mata o marido, como teve o caso da menina também que pegou o cara que queria sair fora do relacionamento, esfaqueou ele no Paraná. Então, assim, mas está chegando um ponto assim que... Agora, existe, Nantes, relacionamentos doentios. E a definição do senhor é bem bacana mesmo. As pessoas não estão preparadas para ter um relacionamento. Eu tive um caso, Igor, que me choca até hoje.
me choca. Eu até vou escrever, talvez eu escreva um livro sobre isso. Eu estou num plantão, delegado novo, trabalhando na periferia, cidade de Suzano, delegacia central. Me chegam os policiais militares. Ô, doutor, lá na Santa Casa de Suzano, uma mulher acaba de ser internada, o marido bêbado chegou em casa, ele pegou ele desmontou parte da mesa, do pé de mesa, e começou a bater na mulher. A mulher caiu no chão e, na atitude de defesa, você faz isso para se proteger. Ele rachou a cabeça dela, traumatismo craniano, e ela se protegendo, ele quebrou em diversas partes os antebraços. E eu falei, mas como é que ela está na Santa Casa? Ela sendo operada, não sabe se vai morrer. Eu fiquei louco. Peguei a viatura, meu investigador, e fui para a Santa Casa de Suzano. Fui lá, ela estava sendo operada. Uma pessoa me falou, olha, ela está muito grave porque rachou a cabeça, está com os 2 braços quebrados. Eu falei, eu vou atrás desse vagabundo. É sangue de... É polícia que tem vontade. Eu vou atrás. Isso. Parou, acabou o plantão. Não tem dia, não tem horário. Fui na casa do cara, não estava lá. O cara é botequeiro. Comecei a rodar os botecos em Suzano. Roda, e encontrei. Tem essa visão, cara. Não tem jeito. Você não dorme. É pingaiada, mas vamos atrás que eu vou atrás, porque a cidade está tudo apagado. Vamos matar esse cara. Encontrei, trago para a delegacia, flagrante... Ele estava num bar? Bar. Flagrante de tentativa... É o tirocínio policial. Tentativa de homicídio qualificado. Na época não tinha crime de feminicídio. Então foi tentativa de homicídio qualificado. Cana no filho da mãe, chamei a imprensa da cidade. Bom, e fiquei com um sentimento de dever cumprido. Bom, passado 3 dias, eu precisava ouvir a mulher. Que você tem que ouvir. Me avisaram, olha, ela está melhor, está no quarto. Fui lá, com a máquina de escrever, e ouvi a mulher. Ela contou tudo que eu estou te contando. Ele chegou bêbado, e começou a discutir com ela, tirou o pé de mesa de ferro e bateu, tudo bem. Relatei o inquérito, mandei para o fórum. Beleza, serviço feito. Fiz minha parte, ele está preso lá. Só que o policial, e o Nantes vai concordar comigo, a gente não fica sabendo o resultado depois. Você não fica, porque você tem os seus casos. O juiz não te avisa. Depois tem mais 15. Não, o juiz não te avisa. O juiz não te avisa. Bom, e na cidade havia um juiz que era muito meu amigo, chamado Dr. Maurimar, o nome dele, que é um nome estranho, por isso que eu gravei. Maurimar Bosco Chiasso. Hoje ele é aposentado, juiz aposentado, advogado. Ele vai lembrar dessa história. E um dia eu estou numa festa da cidade, conversando com ele, ele falou, Lordelo, foi você que prendeu aquele cara que bateu na mulher com pé de mesa? Falei, fui eu, doutor. Ele falou, você não sabe o que aconteceu. Falei, o quê? Eu fui na audiência no fórum, ele estava preso, e ela tem que ser ouvida no fórum. Aí ele perguntou para ela assim, o que aconteceu no dia do crime? Ela falou, não, estava em casa, meu marido chegou, e eu fui conversar com ele, eu caí da escada e me esborrachei toda. Pô, é isso. O doutor Maurimar falou assim, mas será que eu estou ficando louco da cabeça? O senhor tem certeza? Não, eu caí da escada, bati a cabeça e quebrei os 2 braços. Aí ele falou para mim, ele falou, acho que eu estou enganado. Quando ele foi ler o inquérito, ele viu meu nome e viu a declaração que ela deu. Ele falou, pera um pouquinho, senhora. A senhora foi atendida pelo Jorge Lordello, que é um delegado jovem aqui, e ele fez um super trabalho. A senhora foi ouvida no hospital, na UTI, por ele. Está aqui a assinatura da senhora. Sabe o que ele falou para ela? Ela falou para ele, doutor, eu caí da escada. Aí ele se tocou. E ele falou o seguinte, eu quero meu marido em casa. Igor, o que você faria como juiz? Bom, você pode... É complicado, porque se você tem... A lei, me parece que se ela está dizendo isso, eu não sei o que ele tem que fazer. O que ele tem que fazer? Então, ela é a única testemunha. Não, ela é a única testemunha. Vítima e testemunha. Então, e ali... ela fala uma porra dessa, solta o cara, né? E ela falou para mim, Lordello, ela falou grosso. Falei, eu caí da escada, doutor. Eu quero meu marido em casa. Sabe o que ele fez? Imediatamente, terminou as audiências, soltou o marido. Aí vai para a fase do artigo 500, que é a alegação de defesa, a alegação da acusação, tem que absolver. Porque o juiz ele tem com base de prova. A prova na polícia vale, mas a prova no fórum tem advogado, tem promotor, e ali a vítima tem que falar. Curtiu esse corte, né, safado? Então aqui na descrição tem um jeito de você virar membro do Flow, cara. Clica aqui no link, tá? Pô, menos de R$8, não vai nem doer e vai ajudar a gente a continuar fazendo esse conteúdo foda pra você, tá bom? Olha! Tem conteúdo todo dia. Todo santo dia.